Senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas e todos os habitantes desse país, desse mundo. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sala direcionada para os alunos do oitavo ano do Colégio Eufínia Freire. Estou ajeitando ainda a iluminação aqui, porque eu tinha ajeitado o negócio, aí depois ele mexeu aqui, aí depois ficou um negócio estranho e pronto. Vamos tentar ver se fica bom assim. Sala direcionada para os alunos do oitavo ano do Colégio Eufínia Freire, disciplina História, tá? E a gente vai continuar o capítulo 15, que a gente já está falando sobre o Segundo Reinado. É um capítulo enorme esse, né? Sobre a sociedade política nos tempos de Pedro II. Enfim, a gente vai começar falando sobre... Vai voltar falando sobre a Era Mauá. A gente terminou na aula passada a respeito de produção de café. Beleza? Beleza. É isso aí. Vamos jogar duro, tá? Então, a gente começa da seguinte forma ali na página 177. Que é assim. Durante o Segundo Reinado, o país conheceu um breve surto industrial liderado pelo gaúcho Irineu Evangelista de Souza. Ele é considerado o principal empresário do Império, tendo fundado ferrovias, estaleiros, bancos, serviços públicos, reunindo 17 empresas sob seu comando. Por destacar-se nos negócios, obteve o título de Barão de Mauá, concedido no ano de 1854 e, posteriormente, 20 anos depois, em 1874, recebeu o título de Visconde de Mauá. Qual outro Visconde que a gente conhece bem? Visconde de Sabugosa, assim, de lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas nesse caso o Visconde foi Emília que deu esse nome para ele. Mas enfim, quando a gente fala aqui sobre esse breve surto industrial, a Maquita tá rolando solta aqui. A Maquita, sabe o que é Maquita, né? Nesse período de pandemia, quarentena, tal, não sei o que. O que mais acontece aqui dentro desse condomínio que eu moro é obra. E aí quase todo dia o pessoal tá com a Maquita ligada. Maquita é aquele equipamentozinho que o pessoal segura aqui para poder cortar piso, que ele vai serrar o piso, né, no meio. Gente, uma barulheira. Pelo menos aqui tá um pouquinho mais distante. Outro dia desse estava no vizinho aqui do lado para gravar aula. Meu pai do céu. Era terrível. Mas enfim. Professor meio doido, né? Ficar falando coisas totalmente aleatórias aqui. Mas enfim, quando a gente fala sobre breve surto industrial, é porque teve um determinado período que, quando a gente fala em surto, é porque é uma coisa que surge de repente e é bem extensivo. Surgiu, pá, e o surto, pá, surto de coronavírus, surgiu de repente, né? Essa ideia. E se tudo der certo, vai acabar logo logo. Gente, que a vacina chegue logo por aqui. Mas enfim, esse breve surto industrial, o Barão de Mauá, ele conseguiu trazer para o Brasil diversas indústrias. Graças ao conhecimento dele, graças aos contatos que ele tinha. E era um período que o Brasil estava em franca expansão e, inclusive, com a necessidade de expansão de sua área industrial para não ficar dependendo tanto dos produtos industrializados que vinham de fora, principalmente da Inglaterra. Então, o Brasil ele começava a tentar ter um tímido desenvolvimento para que sua produção industrial começasse a crescer. E isso acabou sendo bastante influenciado pelo Barão de Mauá, pelo futuro Barão de Mauá, que até então não era, né? Pelo Irineu Evangelista de Souza, o futuro Barão de Mauá, futuro Visconde de Mauá, né? E aí por isso que ele foi considerado o principal brasileiro, principal empresário brasileiro do Império. Por que não o primeiro, né? Até mesmo porque, não, primeiro assim não teria sido, mas pelo menos foi o primeiro que se destacou dessa forma, né? Mas enfim, na imagem, inclusive, que a gente tem aí, essa primeira imagem que está em preto e branco, é porque a outra também está em preto. Não, a outra está meio, não sei qual, fúcsia, né?
que é essa imagem meio amarelada, meio quase dourada assim, né? Acho que é fúcsia o nome. Mas enfim, na primeira imagem é a fábrica de Ponta da Areia no Rio de Janeiro, que aqui diz o seguinte: nesta imagem vê-se um empreendimento fundado pelo Barão de Mauá, no ano de 1846, para atuar em indústria pesada, fundição, estaleiro e na produção de caldeiras. As instalações foram destruídas em 1857 em um incêndio criminoso. Então é interessante que essa produção industrial, ela parece meio doido, né? De repente uma voz assim, toda não sei o que. Do nada volta essa voz normal, assim, toda horrorosa. Eita, o que, professor? Mas enfim, é interessante que a grande parte dessa produção industrial na época do Brasil, do Brasil colonial, do Brasil dentro desse período da Primeira República, do Segundo Reinado, embolando todo. Dentro do Segundo Reinado, é interessante dizer que essas produções eram voltadas para aquele maquinário que acabava sendo utilizado nos engenhos. Não é à toa que aqui, ó, a produção, a indústria pesada, a atuação em indústria pesada que essa fábrica de Ponta de Areia tinha, era voltada para a produção de caldeiras, a caldeiraria. Isso a gente já falou há um tempinho atrás, até em relação ao ao engenho, né? Como ele funcionava, tal, que tinha uma área de caldeiras, que era onde depois deles depois deles moerem a cana, eles levavam nas caldeiras para poder derreter, né? Vai fazer a cana de açúcar? Não, para poder fazer lá os produtos oriundos da cana também. Então, a caldeira, a fundição, que era o derretimento dos metais, né, para você, às vezes até para a própria produção da caldeira, você precisa de que as caldeiras são feitas de ferro, e você precisa passar por uma fase anterior que também era realizada nessas indústrias, que era de fundição, que era a fundição do ferro, que era você fundi-lo, derretê-lo para poder colocar no formato que você deseja. Como nesse período também já estava um crescimento crescimento já vinha alguns anos antes, né, claro, mas a expansão, melhor dizendo, crescimento, a expansão das ferrovias. Então, para que você tenha ferrovia, você precisa também trabalhar com a fundição de ferro para fazer os trilhos e também os materiais que são feitas as locomotivas, que são feitos os trens, né? Então, essa atuação, essa existência da fábrica de Ponta de Areia lá no Rio de Janeiro foi importante para determinados processos que envolviam principalmente essa indústria mais pesada, com a produção, com a fundição de metais. E a ideia do estaleiro é porque era o local também de construção e de conserto de barcos, que também eram importantes para poder a comercialização de determinados produtos. Irineu Evangelista ficou órfão de pai ainda menino. Deixa eu só colocar um negócio aqui e pronto. Ele ficou órfão de pai ainda menino e se mudou para a então capital do país, o Rio de Janeiro, no ano de 1822. Acompanhado do seu tio. Logo foi trabalhar na casa comercial do português Pereira de Almeida e em 1829 começou a trabalhar em uma empresa inglesa de importação, onde ampliou seus conhecimentos de contabilidade e aprendeu o idioma inglês. E aprendeu o inglês, né? Estava em contato com a galera da Inglaterra já e falou assim, opa, e aí, Binho, me ensina aí pra eu saber as manhas aí de tomar um chazinho, o chá das 5, Tea Party, o chá das 5, e aprender um pouquinho do seu idioma. E aí ele foi aprendendo, né? Ele acabou se tornando gerente da companhia. Olha, desenvolvimento. Vocês começam com estagiário na empresa, né? E aí vai galgando novos postos, e de repente ele chegou lá até gerente da companhia. Um cargo para um brasileiro, órfão ainda por cima, para um brasileiro,
ele ainda conseguiu chegar lá quase no topo como gerente da companhia e chegando em 1835, só 6 anos depois, passou a ser sócio, conduzindo todos os negócios da empresa. Então o cara era fera demais, né? Na segunda metade do século XIX, Mauá, que era liberal, abolicionista e contrário à Guerra do Paraguai. Liberal, você lembra, é em relação à economia. Abolicionista é aquela galera que era a favor da abolição da escravatura, do fim da escravidão, né? Então, inclusive, esse pensamento dele era um pensamento tido como progressista, ainda que liberal, né, com as ideias econômicas, se bem que para alguns o liberalismo ele anda junto com o progresso, com o progressismo, né? Mas o abolicionismo é tido como uma ideia progressista. É o tipo de ideia que geralmente pensa muito mais na sociedade, pensa muito mais na comunidade. Enquanto que as ideias liberais dentro da economia, como aconteceu até com o próprio iluminismo na França, lá no final do século XVIII, que inclusive acaba influenciando nessas ideias do próprio Barão de Mauá. Eu vou falar logo Barão de Mauá, tá? Tem aqui Mauá, ou Irineu Evangelista, não, Barão de Mauá. Apesar de ter se tornado visconde, mas ele é mais conhecido como Barão. E aí essas ideias liberais era para poder tirar um pouco do poder do Estado em regular o mercado, em regular a economia. Só que assim, se a gente for parar para pensar hoje em dia, é necessário que haja uma fiscalização do Estado para que os preços não se tornem abusivos. Por isso que é uma disputa, uma discussão muito grande em relação ao liberalismo ser bom ou não, dependendo de onde se mora, dependendo do país. Por exemplo, nós somos, o Brasil tem uma economia muito vinculada ao Estado, mas não existe um controle efetivo de mercado. Afinal de contas, se a gente tivesse um controle melhor do mercado, a gente não acabaria não vendo aí, por exemplo, o dólar chegar a bater quase R$ 6 durante o meio do ano, independente de pandemia, né? Porque parando para pensar outros países, não teve uma disparada do dólar tão grande assim. E o arroz custando 1 quilo, custando 8, 9, 10 reais. Então, tipo, a importância da fiscalização do Estado, da intervenção do Estado, em alguns momentos, não pode ser também o tempo todo, em alguns momentos é para poder controlar um pouco essa regulação de preços para que, de repente, essas empresas, esses produtores, não saiam vendendo tudo para fora e acarretando num desabastecimento interno. Então, há algumas críticas do liberalismo, algumas coisas a favor do liberalismo, mas é uma discussão muito grande. Tal. Depois eu posso passar até um livro sobre liberalismo, mas não. Enfim. Mauá era liberal, abolicionista e contrário à Guerra do Paraguai. Forneceu os recursos financeiros necessários à defesa de Montevidéu, quando o governo imperial decidiu intervir nas questões do prata no ano de 1850. Foi perseguido, passou por dificuldades e falências, endividou-se e acabou falecendo em Petrópolis, em 1889. Petrópolis, que é uma cidade lá do Rio de Janeiro. Os empreendimentos do Barão de Mauá foram tão importantes que o período que compreende as décadas de 1850 até 1860 acabou sendo conhecido como a Era Mauá. Tá vendo aí? Então, é até uma coisa interessante a gente falar em relação a isso, porque ele começou, de certa forma, a bater de frente com o Império, bater de frente com as ideias de Dom Pedro II. E aí isso acabou gerando um desconforto nessa relação. Por mais que ele tivesse auxiliado no crescimento industrial do próprio país, principalmente do Rio de Janeiro, mas se expandindo por todo o país,
por conta dessas ideias dele, abolicionistas, liberal nem tanto, mas abolicionista, contrário à Guerra do Paraguai, que era algo que o governo estava defendendo, e acabou ajudando o próprio Uruguai, nessas questões do prata, Uruguai, Argentina, nessas questões do prata, o próprio governo acabou meio que boicotando ele, né? Então, isso rolava naquela época, como rola ainda hoje em dia. Qualquer um que tenha ideias contrárias ao governo deixe de atender aos interesses do governo e ele começa a ser boicotado. Tipo o que acontece meio com o jornalismo, sabe? Folha de São Paulo, se estiver defendendo lá o governo, opa, vem cá, deixa eu te dar um abraço, meu amigo. Mas, ixi, meu cotovelo tá aí. Ave Maria, gente. Tá todo foveiro. Deixa eu te dar um abraço, meu amigo. Mas, se o jornal começa a falar mal lá do governo, o que é que o cara faz? Tem que ver isso daí, tá ok? Tem que tirar todos os benefícios, tá ok? Tem que acabar com isso daí. Vamos ver isso daí. Enfim, já tô besta com esse cotovelo aqui, todo foveiro agora. Tem que passar um hidratantezinho. Enfim, mas esse período de grande desenvolvimento, de surgimento de diversas indústrias e até uma forma de modificar o próprio pensamento do empresariado daquela época, que começou a ver o que o Barão de Mauá fazia. E aí falou, interessante isso. Interessante essas ideias que ele está começando a implementar. Tá vendo? Se de repente a gente fizer que nem ele, pode ter um desenvolvimento melhor do país. Pra gente, em primeiro lugar, claro, dos empresários, mas um melhor desenvolvimento do país também. Afinal, se você ajuda a desenvolver o país, você tem algumas contrapartidas também. Você recebe algo em troca. De certo modo, né? Enfim, e aí a gente entra nos conflitos platinos. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil se envolveu em conflitos internacionais na região do Rio da Prata, no sul do continente. E aí, nesse mapinha aí, Bacia do Rio da Prata, fonte Mapas de la Cuenca, Comitê Intergubernamental Coordinado de los Países de la Cuenca del Plata. A gente vê aí, o Rio da Prata, a origem do Rio da Prata, né? Que aí vai se dividir no Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Consequentemente, o Paraguai, ele vai subindo lá até Cuiabá quase, se transformando no Rio Paraná, que vai dar origem ao rio Tietê, inclusive. E aí tem uma coisa bem interessante em relação ao rio Tietê. Hoje em dia, quando a gente ouve falar do rio Tietê, a primeira coisa que passa o rio Tietê passa por dentro de São Paulo e é basicamente um esgoto a céu aberto, né? Infelizmente. Só que o rio Tietê é um dos maiores rios urbanos, se não o maior rio urbano do país. Se ele fosse preservado, se realmente aquelas promessas e mais promessas de diversos governos, prefeituras tal, que fala sobre a despoluição do rio Tietê desse certo, poderia se tornar uma atração turística fantástica, inclusive de navegação, tudo, uma maneira do pessoal se deslocar sem precisar enfrentar o trânsito todo que tem em volta. Eles poderiam navegar pelo rio Tietê dentro da cidade de São Paulo. Tanto que na nascente do rio Tietê e nas primeiras cidades por onde o rio Tietê passa, são regiões completamente despoluídas, que o pessoal usa o rio Tietê para poder tomar banho, para poder pescar. Só que aí, à medida que vai chegando lá na cidade de São Paulo, ele vai poluindo, vai se tornando um local de escoamento de esgoto, né? Os esgotos são ligados, são canalizados até o rio Tietê e eles sujam o rio. E aí quando chega lá em São Paulo é praticamente um esgoto a céu aberto, né? Você vê, tem épocas que a poluição está tão grande
que ele gera uma espuma tóxica, ou tóxica para alguns, uma espuma tóxica, que cresce e invade a própria pista. Isso é uma parada muito insana, insana. Se eu me lembrar, eu vou colocar alguma reportagem, alguma coisa assim na descrição do vídeo para vocês só darem uma lida sobre isso. É bem interessante. A história do Rio Tietê é algo bem interessante mesmo. Só que não é bem essa história nossa que a gente está tratando aqui, não. Mas enfim, o mais importante desses conflitos ali na região do Rio da Prata, foi a Guerra do Paraguai, ocorrida entre 1864 e 1870. Em paralelo, aumentavam as pressões internas pelo fim da escravidão e pela adoção do trabalho livre no Brasil, estimulado com a imigração europeia para as lavouras de café. Nisso a gente já para pensar assim, fala, pô, não serve para termos trabalhadores livres, negros e ex-escravos. Então, como a forma da gente limpar essa sociedade, vamos começar a trazer a galera da Europa, galera branca, para a gente poder mudar um pouco essa tez, mudar um pouco essa população que vive aqui nessas regiões. Isso acontecia. Isso a gente chama de eugenia. Foi um processo que aconteceu de uma tentativa de embranquecimento da população local, porque a grande maioria da população, a maior parte da população no Brasil, entre os séculos XVI e mais ou menos o início do século XIX, era de uma população negra, escravizados ou seus descendentes que vieram de lá da África, foram escravizados, né? Então a minoria era feita de portugueses, de espanhóis ou de outros habitantes, de outros povos europeus que já haviam vindo para cá, né? Então o processo de eugenia foi uma tentativa, além do apagamento da própria cultura africana e indígena que chegava aqui no Brasil, que estava aqui no Brasil, foi uma tentativa de embranquecimento dessa população com uma forma de tentar limpar a raça. Essa ideia de eugenia também rolou na Alemanha nazista, né? Que eles tinham a ideia da supremacia ariana, a manutenção única da raça ariana, que são aqueles brancos, branco mesmo, sem misturas, né? Mas enfim, isso também não é o nosso caso. Em paralelo, aumentava as pressões internas pelo fim da escravidão e pela adoção do trabalho livre no Brasil, estimulado, você vê que não foi a adoção do trabalho livre que estimulou a imigração, mas a imigração europeia, a ideia de eugenia, a ideia de limpeza étnica aqui no Brasil é que estimulou a adoção do trabalho livre aqui no Brasil, né? Depois de toda a pressão para o fim da escravidão. Inclusive a própria Inglaterra foi um dos países que mais pressionaram o Brasil pelo fim da escravidão, porque eles diziam assim, ó, se vocês mantiverem esse sistema de escravidão dentro do país, eu vou ser obrigado a não fazer mais comércio com vocês. Eu só faço comércio. A Inglaterra dizendo, eu só faço comércio com os países que eliminaram a escravidão. Então, vai continuar com a escravidão? A gente encerra a nossa relação por aqui, tá bom, Brasil? Aí o Brasil olhava assim, ô meu amor Inglaterra, me desculpa, tá bom, eu vou acabar com a escravidão, não me envolvo mais com a escravidão, tá certo? A Inglaterra, eu acredito em você, pela última vez. E o que é que foi que aconteceu? Brasil manteve a escravidão, só que por debaixo dos panos, né? Até mais ou menos lá para 1910, tal. Em menor escala, de forma mais escondida, né? Mas eles mantiveram. E aquela ideia da abolição da escravatura, né? Lá em 1888, isso daí foi caô. Foi caô. A Princesa Isabel só assinou porque a pressão já estava muito grande em cima dela, em cima
da corte. E aí ela, pra dizer que... Falar assim, ó, Inglaterra, viu? Eu assinei o papel falando que não vai ter mais escravidão no Brasil. Caô. A navegação de navios brasileiros pela Bacia do Prata, formada principalmente pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, favoreceu o acesso à província no Mato Grosso. Na época, uma viagem do Rio de Janeiro até Cuiabá por terra demorava cerca de 5 meses. 5 meses do Rio de Janeiro para Cuiabá. De avião a gente faz o quê? Em 2 horas. Ou menos. E aí no mapa, vocês... aqui é porque meu bigode fica entrando no nariz. Era pra eu ter cortado, aí me dá agonia. Fico fungando. Aí no mapa vocês veem a distância do Rio de Janeiro para Cuiabá, né? Que aqui, ó, o Rio Paraguai, ele chega até pertinho de Cuiabá. E o Rio de Janeiro tá lá do outro lado. Mas enfim, por terra, esse deslocamento entre o Rio de Janeiro e Cuiabá levava em torno de 5 meses. O que dificultava os contatos frequentes e a ocupação efetiva daquele território central, daquele território da região central do país. Com a introdução dos navios a vapor como meio de transporte, uma alternativa viável para chegar até o Mato Grosso seria navegando pelo Rio da Prata. Para isso era necessário contornar a cidade argentina de Buenos Aires. No entanto, os governos argentino, uruguaio e paraguaio disputavam o controle da navegação platina, que é relacionada ao Rio da Prata, né? Prata, plata, falava assim, né? E plata, em espanhol, argentino, uruguaio, paraguaio, Rio da Plata, mapas de la cuenca. Por isso fala, Comitê Intergubernamental Coordinado de los Países de la Cuenca del Plata. Cuenca, no caso, é bacia, tá? Bacia do Prata. Então eles disputavam o controle dessa navegação platina e temiam a presença do Brasil naquela região já por causa da concorrência do comércio local. Imagine só, tem 3 países disputando a hegemonia dentro daquele território para ver quem poderia dominar aquela navegação. De repente está o Brasil ali de fora olhando assim, se rolar babado aí, sobrar, eu quero. A de fora é minha desse bábado. Então o Brasil se interessava ali porque era uma fonte de navegação ótima para ele, para fazer esse deslocamento. E aí vocês veem, inclusive essa divisão aí, ó, como é essa parte preta, esse tracinho meio cinza, meio preto aí, de lá de baixo, Uruguai, a parte do Paraguai, a parte da Argentina. Então, o Rio da Prata, o Rio Paraguai, Rio Uruguai, tudo tendo essa origem ali da Bacia do Prata, né? Rio da Prata, inclusive, basicamente começa ali em Buenos Aires, quase isso. Enfim, assim, ao longo do Segundo Reinado, as relações externas do Brasil com os países vizinhos do Cone Sul. Por que Cone Sul, professor? É só vocês olharem o formato da América do Sul. Ele não vai afunilando para baixo até chegar lá na pontinha da Argentina, ali na... qual é o nome? Não sei o que, do Fogo. Espera aí que eu vou chegar. Deixa eu ver aqui, ó. Eu esqueci agora o nome. Bacia do Fogo, não. Ai, meu computador, vai, me ajuda aí, querido. Ele não me ajudou. Argentina. Meu computador não está querendo colaborar comigo hoje. Quer dizer, nunca quer, na verdade, né?
se chama Terra do Fogo. Foi difícil, mas difícil, né? Terra do Fogo, que é basicamente a pontinha ali da Argentina. Já no finalzinho, que é a parte mais ao sul da Argentina, já se aproximando da Antártida. É interessante assim essa região. Mas enfim, o formato da América do Sul vai afunilando para baixo, formando um cone. E é por isso que ele se chama de Cone Sul. É fofo isso, né, gente? Enfim. As relações externas do Brasil com os países vizinhos do Cone Sul foram marcadas por tensões. Os vizinhos platinos viam o Brasil como uma monarquia expansionista e escravista. Quase um xingamento. Seu expansionista escravista! Expansionista porque o Brasil estava com a intenção, assim como ele tinha sido durante muito tempo e ainda era, inclusive, colônia de Portugal, ele tinha um intuito de expandir o seu território e de repente acabar ocupando justamente parte dessa bacia do Prata. Afinal de contas, ele queria, o Brasil acabou, mesmo estando de fora, queria também ter o controle em cima dessa bacia, né? Então, os demais países platinos, eles enxergavam o Brasil como sendo um inimigo em potencial. E além disso, além de ser um país tido como expansionista, ainda era muito ligado à escravidão, diferente dos países da América Latina. O Brasil, que inclusive foi um dos últimos países a ter a abolição da escravidão, sendo que o Uruguai foi um dos primeiros. Enquanto o governo brasileiro considerava as repúblicas vizinhas instáveis e controladas por líderes políticos pouco confiáveis. Tá? O filho do vizinho tá gritando aqui. É porque não dá pra ouvir direito, mano. Tá gritando aqui desesperado. Bichinho, olha, de vez em quando. Agora tá chorando. Tava só gritando, agora é choro. Nesse contexto, frequentemente o gado das fazendas do Rio Grande do Sul era saqueado por fazendeiros uruguaios. Ah, que safadinhos eles. Essa situação refletia as rivalidades do início do século XIX, quando o Uruguai foi anexado ao Brasil como província cisplatina entre os anos de 1821 e 1828. Veja só, o Uruguai, durante um período da história, ele foi anexado, ele foi um pedaço do Brasil. Como o Brasil, inclusive, teve interesse em anexar a Angola, que fica lá na África, o Brasil teve um determinado período da sua história que teve interesse de anexar aquela região ao país. Imagine só, Angola seria do Brasil. Seria um território brasileiro lá na África. A província cisplatina, Uruguai, teve um determinado momento que pertenceu ao Brasil, né? A criança tá chorando. Eu não sei se dá pra vocês ouvirem daí, mas tá se acabando de chorar. Tá incomodando. Vou jogar água. Mentira, não vou não, viu, gente? Então, a situação refletia de rivalidades do início do século XIX, quando o Uruguai foi anexado ao Brasil como província cisplatina, né? Entre esses anos de 21 e 28. A fim de defender os interesses dos fazendeiros gaúchos, o governo de Dom Pedro II, Pedrinho, aproximou-se do Partido Uruguaio Colorado, que existe até hoje, inclusive, que representava os comerciantes do país. Esse partido opunha-se ao Partido Blanco, que representava os fazendeiros uruguaios. Então você tinha dois partidos, um ligado aos grandes comerciantes e o outro ligado aos fazendeiros locais, né? Então, na década de 1850, deixa eu só ver onde é que tá. Na década de 1850, o governo de Dom Pedro II se envolveu em conflitos político-militares
no Uruguai e na Argentina para defender os interesses do país na região platina. Em 1851, Manuel Uribe, líder uruguaio do Partido Blanco, selou uma aliança com o presidente argentino Manuel Rosas, Manuel Uribe com Manuel Rosas, buscando fortalecer a posição dos dois países no controle da Bacia Platina. Uribe venceu as eleições no Uruguai. O Brasil então apoiou os líderes de oposição a essa aliança, o uruguaio Rivera, líder do Partido Colorado, vinculado aos comerciantes locais, e o argentino Urquiza enviou tropas para depor o novo governo do Uruguai, para poder tirar do poder o novo governo eleito do Uruguai. Após a derrota de Uribe e Rosas, os governos uruguai e argentino foram ocupados pelos aliados do Brasil, respectivamente Rivera e Urquiza. Em 1863, novamente o Brasil enviou tropas ao Uruguai, dessa vez para intervir na guerra civil que ocorria no país pela disputa da presidência da República, do Partido Colorado e do Partido Blanco. Aqui não tem muito do que falar exatamente, né, gente? Só ler é chato. O que é que eu posso explicar disso aqui mais? É toda a questão da intervenção do Brasil nessa região pela simples disputa, não, que não dá para dizer que foi algo simples, né? Mas pela disputa do domínio desse território por conta da bacia do Rio Prata. Diante do impasse político no Uruguai, o presidente do Senado uruguaio, Aguirre, do Partido Blanco, não se preocupe que eu não vou cobrar de vocês para saber esses nomes todos. Rosas, Uribe, Urquiza, Rivera, Aguirre. Não se preocupe não. Parece que estou dando a escalação da seleção uruguaia, né, da Argentina ou de qualquer país latino-americano. Mas não se preocupe não que eu não cobro esses nomes todos não. Então, o presidente do Senado uruguaio, Aguirre, ele pertencente ao Partido Blanco, que era ligado aos fazendeiros, acabou ocupando o poder. Nessa ocasião, os blancos eram apoiados pelo presidente do Paraguai, Solano Lopes, e a Argentina, por sua vez, se aliou aos colorados. Tá uma mistura bem grande aqui, né, desses conflitos. Seguiram-se meses de acordos e negociações diplomáticas entre representantes do governo uruguaio, brasileiro e argentino, na tentativa de pôr fim à guerra civil e restabelecer a paz no país. Participou desse processo um representante do governo inglês, cujo interesse era assegurar a independência do Uruguai. Governo inglês, os ingleses sempre envolvidos com todas as tretas que rolavam aqui, né? Já deu para perceber. O interesse era assegurar a independência do Uruguai. A Inglaterra havia ajudado o governo uruguaio a conquistar a independência na guerra contra o Brasil em 1828, quando era a província cisplatina, né? Então os ingleses eles se juntaram com os uruguaios para falar assim: opa, Brasil, peraí, vocês são legais, mas esse território daqui vai pertencer ao Uruguai, tá bom? Fica a dica, hashtag. Além disso, o país tinha interesse no fim da Guerra Civil no Uruguai para restabelecer seu comércio na região. Era muito melhor para a Inglaterra que fossem dois territórios diferentes, dois países diferentes, inclusive, porque ele iria comercializar, ele iria manter esses contatos comerciais, econômicos, essa relação de interesses com dois países diferentes. Melhor do que um único país só com um território maior, né? Enfim, eu vou finalizar por aqui e eu vou deixar essa parte da relação Paraguai, o início da guerra contra o Paraguai, tríplice alianças, né? Isso mais pra frente, para a próxima aula. Beleza? Vamos finalizar por aqui. Valeu, galera. Um beijo, tchau, até amanhã.